Fala, gurizada, beleza? Professor Hilton aqui para mais uma aulinha. Hoje falaremos de polias, também conhecidas por roldanas. A ideia geral é onde elas são aplicadas. O que é uma polia? Qual sua função? Muitos equipamentos do nosso dia a dia nós usamos para facilitar, seja um movimento ou uma força que está em excesso e eu quero reduzi-la. Muitos equipamentos usam um conjunto de associações. Quer saber mais de onde aplicar os seus conceitos físicos e matemáticos? Vem comigo para essa aula. Bem, gurizada, vamos então hoje estudar as nossas polias ou roldanas, né? Bem, esse dispositivo a gente chama de máquina simples. As máquinas simples são muito empregadas nos nossos estudos da física por permitirem reduções de esforços, facilitação de movimentos, e a gente chama isso de vantagem mecânica. Vamos lá. Então, a ideia geral é que um dispositivo desse produza tais vantagens. Agora, as polias surgiram quando? Data-se que da época da Mesopotâmia já tinham descoberto esse sistema. Atribui-se a invenção a Arquimedes, tanto que o Enem já cobrou questões associadas a isso. Agora, onde nós empregamos? Bem, nós temos a retirada de água de poço. Antigamente não era bem uma polia, né? Era uma madeira cilíndrica ao qual havia uma manivela e a corda se enrolava nela, que é uma polia, um pouquinho mais antiga, mas é uma ideia geral. Se vocês gostam de filmes de piratas, os navios, né, têm suas velas todas presas por sistemas de polia. Solta a corda, a vela desce, mas tem uma polia ali, né, associada. A questão da academia, como foi o nosso desenho inicial, também tem vários conjuntos, seja polias fixas, sejam polias móveis, né? Então, o nosso estudo remete a esta ideia geral, ok? Agora, qual é o funcionamento, então? Neste caso, a gente vai estar analisando aqui uma polia que está fixa. O que é a fixa? Ela é presa, né, num certo suporte e ali ela fica. O que vai apenas movimentar é a corda sobre ela. Tranquilos? Bem, na corda, o que a gente vai verificar? Vou aqui na extremidade dela fazer uma força. Então eu faço aqui pela figura uma força inclinada. Esta corda, sendo ideal, faz com que esta mesma força que eu aplico seja transmitida à outra extremidade dela. Porém, a vantagem que eu tenho em polias fixas é de alterar a direção desta força. Então, há uma modificação na direção da força. Eu estou aplicando uma força inclinada e ela se transmite igualmente, considerando a nossa corda como ideal. Então, para uma corda ideal, a força é sempre a mesma. Compreendido? Não lembram o que é corda ideal? Simples, é aquela inextensível, ela não estica como elástico e tem massa desprezível. É comum, né, nós não termos cordas ideais nos exercícios? Não, a grande maioria traz ideal. Quando ele pede para considerar, apenas a massa interfere no sistema, quando não é ideal. Mas de maneira geral a gente sempre trabalha com as ideias ideais para até não ter forças elásticas e afins que a gente já estudou. Bem, está aqui a ideia geral da corda fixa. Agora, se ela só modifica a direção, que vantagem que eu tenho? Bem, modificar a direção é uma vantagem, mas ela tem a facilitação, né, do movimento. Como assim? Eu preciso pegar um objeto muito pesado, né, tem uma massa muito grande, e elevá-lo a uma certa altura. Eu vou, agacho, pego este objeto e coloco lá em cima. Então eu faço uma força. Mas eu posso fazer a mesma força se eu utilizar uma roldana. Vou puxando a corda e o objeto vem subindo
com a mesma força que eu faria, o que aí evita um desgaste físico para mim, de ficar baixando e levantando, ok? Bem, vocês devem já ter visto isso, principalmente em obra. Você tem aquele pedreiro que precisa jogar telhas para o outro lá em cima. E aí o que ele faz? Ele abaixa, pega um conjunto de telhas e joga. Não é assim? Agora pensa o desgaste dele toda vez fazer isso. Então um conjunto de polias, ou apenas uma, ele coloca as telhas dentro de um balde e leva lá em cima, facilitando. A mesma coisa são os baldes com cimento. Vai falar que vocês nunca viram isso, o cara jogar um balde lá para cima. Também acontece. Então o uso de polia fixa, uma só neste caso aqui, permite essa facilitação no movimento. Porém, a força que é feita é a mesma, modificando apenas a sua direção. Bem, mas vamos fazer um estudozinho matemático e deixar essa teoria escrita? Vamos lá? Bem, a nossa polia fixa aqui então, está bem detalhada agora para que vocês gravem legal e não esqueçam. Ó. Ela não reduz esforços, ou seja, a força transmitida é a mesma. Não há, como muitas máquinas, né, nós temos, que é o efeito multiplicador de forças. Para esta não, pois a força é a mesma. O que ela vai fazer? Ela vai modificar a direção da força, mas também pode modificar o sentido. Por isso eu fiz duas figuras para vocês. Ó. E ela facilita o movimento. Lembrem ali da explicação anterior de ter que jogar coisas para o alto. Ok? Bem, vamos aqui no primeiro caso. Venho aqui nesta corda e aplico nela uma força F. O que vai acontecer então? Esta força ela vai atuar ao longo da corda toda, sendo transmitida lá para o corpo. Esta é a força F, a mesma que eu faço. Porém, como a gente já sabe lá das leis de Newton, essa força é a atração. Então, o que a gente vai ver aqui? Nessa extremidade da corda, ó, não apliquei esta força F, é uma ação. Então, no sentido oposto, eu tenho a sua reação. É por isso que a atração na corda, ela sempre fica com um sentido um frente para a outra, estão lembrados? Bem, note que há um contato com a polia. E sempre que há contato, esta força atua neste contato. Então aqui no contato com a polia eu tenho uma força F na direção da minha força vermelha aqui aplicada. Só que é no contato da polia. Para o lado de cá, a força F está aqui, uma outra para baixo. Todos conseguem enxergar a ideia? Vou aqui representar de verde o que seria esta força. Ela estaria então aqui e aqui, do contato da polia. Esta também é F. Alguma dúvida? Bem, então, como é que essa polia se sustenta? Bem, a sustentação dela está no suporte, está aqui em cima. E quanto que vai valer esta força de sustentação? Se para um lado eu faço F, do outro faço F, no suporte de sustentação nós temos 2 Fs. Então ela tem que ter uma força, né, para ficar presa sempre com o dobro da força aplicada ao sistema. Logicamente que ela pode ter forças até maiores, né, em mais excessos aqui. Mas de maneira geral, para sustentar o que está sendo ocorrido, ela dobra o valor. Tanto que se eu vou aumentando esta carga, o que vai acontecer? Eu posso até fazer uma força e puxar, levantar um pouco mais, se passar da intensidade máxima que ela aguenta, ela solta. Então ela está sempre limitada a ser sustentada. Passou da sustentação, acabou. Mas bem, vamos voltar aqui sobre esta questão. Houve uma modificação na direção. Agora eu coloco da seguinte forma: ao invés de eu puxar inclinada esta corda, eu puxo ela verticalmente. Então vamos lá. Eu tenho neste ponto da corda uma força F sendo feita para baixo, né? Então tá aqui a nossa força. Onde vai atuar
a outra força, ó, sentido oposto lá no bloco. Estão vendo? Estão na mesma direção, as duas verticais. Por isso que nós também temos essa modificação no sentido. Então, ó, faríamos uma reação aqui, para lembrar das extremidades da corda, os vetores sempre apontando um frente ao outro. Pontos de contato, ó, gerando a mesma força F e a sustentação na polia. Compreendido? Tudo funciona da mesma forma. O importante é, eu tenho uma única corda, essa corda vai transmitir a força que eu fizer nela, independente de como vai estar a configuração do sistema. A força ela é transmitida igualmente pela corda toda. Agora, o que acontece se essa polia que está fixa for móvel? Vamos então para ela para entender um pouquinho melhor. O caso de uma polia móvel, então, nós temos que ela vai produzir uma multiplicação de força. E se a força que esta máquina produz aumenta, quer dizer que o esforço que eu faço utilizando ela reduz. Ok? Mas vamos entender aqui então como que vai ficar. Eu tenho aqui uma polia a qual vai sustentar um objeto. E a corda que vai passar por ela, eu vou prender aqui na parede. Então tá aqui, ó, a corda que está envolvendo, passa pela polia e está presa aqui na parede. Ok? Bem, vamos fazer aquele esquema que nós já havíamos feito anteriormente. Nesta corda, eu aplico uma força F. O que acontece então, aplicando esta força F? Nós temos que ela vai estar sendo aplicada do outro lado, assim como na sustentação da parede. Compreendido isso? É aquilo que eu falei, a mesma corda transmite a mesma força. Tranquilos? Bem, e aí o que a gente verifica? Que a força F está deste lado e do outro lado, nos contatos da polia. E o que ocorre então com a sustentação dela? Estão lembrados? Na sustentação da polia, nós temos dois Fs. Lembram bem da que segurava na parede? Bem, se aqui então é dois Fs, eu vejo o efeito multiplicador. Quer dizer que a minha força total no sistema é o dobro da força F que eu estou aplicando. Como ela tem que ser usada para sustentar este objeto, a gente lembra bem, o objeto tem sua força peso. Tranquilos isso? O que nós enxergamos então? Que para que haja sustentação, esses dois Fs têm de ser igual ao peso. E isso mostra a redução do esforço. Pois qual é a força então que eu tenho que fazer para sustentar este objeto? Nada mais é que metade do peso. Então funciona desta maneira aqui a ideia da redução dos esforços. Sempre que tivermos uma polia móvel, esta reduzirá a força pela metade. Tranquilos aqui? Ficou claro para todos a ideia geral? Bem, vamos aqui então enquadrar essa equação porque ela é fundamental. A gente vai usar ela mais para frente. Bem, agora, e quanto que o objeto vai se deslocar? Isso é importante sabermos, hein? Bem, então ó, vou colocá-la aqui nesta situação. Corda envolvendo a polia. E eu puxo mais um pouco ela. Tranquilos? Seguinte, vamos supor que aqui então ela esteja a 50
centímetros do suporte aqui de sustentação, essa parede que eu fiz. Se eu puxo ela 50 centímetros, quanto de corda que eu estou tendo que deslocar para levantar esses 50 centímetros? Bem, eu vou trazer 50 centímetros dela para cima, mais 50 centímetros de corda. Isso quer dizer que ela teve que ser deslocada pela corda aqui 1 metro. Então, o que está acontecendo com o deslocamento total do sistema? Ele dobra. Veja bem, a força reduz a metade e o deslocamento dobra. Como máquinas mecânicas elas estão associadas a trabalho mecânico, o quanto de trabalho ele é capaz de realizar, a gente verifica que, por mais que eu tenha máquina e tenha vantagens, o trabalho é sempre o mesmo. Porque ela compensa a força com o deslocamento. Mas para o seu vestibular, fique atento com essa questão de quanto que ela tem que se deslocar. Tranquilos? Bem, essas são as polias clássicas, fixas e móveis. Agora, e quando começarmos a associá-las? Os tipos de talhas. Vamos então para umas aplicações mais profundas do assunto. Nossa primeira aplicação é a talha simples. Representei aqui então um sistema composto de polias. Então a gente está entrando naquela ideia de associação de polias. Então aqui nós temos duas polias fixas e duas móveis. Só que essas móveis se movimentando juntas, paralelas, sustentando então um determinado objeto. Este objeto representa a carga a qual eu devo sustentar ou levantar. Como a gente já sabe, esta carga apresenta a força peso. Então, como o nosso objetivo aqui é estudar, né, a força que uma máquina produz, vamos então fazer a análise. Primeiro, mudei a corda ao longo de todo, né, o maquinário. A corda ela é a mesma. Sendo a mesma corda, eu tenho sempre a mesma força. Não esqueça disso, ok? Então, nessa extremidade da corda, a gente vai aplicar aquela força F. Então, tá aqui, ó, força F aplicada. A gente sabe que esta força está aqui como reação na corda, que vai estar no ponto de apoio da polia. Tranquilos? Para o outro lado, há também esta mesma força. Bem, se a corda ainda é a mesma, neste ponto eu tenho esta força atuando também. O que eu vou fazer? Acho que todos já entenderam que a força F é igual para todos os lados. Então eu vou olhar apenas nas polias móveis que sustentam a carga. Se deste lado a força é F, deste lado também será. Assim como neste ponto da corda, neste outro ponto, para o lado de cá, também F. Para o lado de cá, também F. Assim como no ponto da parede. Aquela história, mesma corda, mesma força. Tá tranquilo aqui? Bem, agora o que a gente consegue observar? Que no ponto que sustenta a carga, a força-peso é sustentada por este conjunto, ok? Então, volto a colocar para vocês. Qual é a força total que a máquina está fazendo para sustentar esta carga? Isso, ela faz uma força de 4F, tá aqui, F, 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 beleza? Bem, se é para sustentar o peso, isso quer dizer que 4F é o peso. Então tá aqui mostrando que é um multiplicador de forças e, consequentemente, reduz o esforço. Então a força F aqui em vermelho que eu estou fazendo para sustentar esta carga, nada mais é que o seu peso reduzido à quarta parte. Por quê? Eu tenho duas polias que geram 4 forças. Sei lá, professor, não tem nenhuma fórmula, uma equação para isso? Tem.
Mas se você souber esta dica de não mudei de corda, a força F é a mesma e distribuir, você só precisa contar quantos pontos de contato eu tenho onde o corpo se sustenta. Simplesmente isso. Grave isso e não vai ter erro. Mas para quem gosta de uma equação, né, o que a gente chama de fórmula, esta força F que eu faço então é P sobre 2 vezes N. O que é N? É o nosso número de polias móveis. Já que cada polia está produzindo 2 forças. Lembram da regra? Que uma polia móvel reduz metade. Botei mais uma móvel, vou colocando várias móveis. Eu tenho esta na talha simples. Então vocês vão ver que as talhas estarão configuradas neste procedimento, paralelas umas às outras. Então tá aí, para quem gosta da equação, seria essa. Para quem consegue, né, ir pela dica, mesma corda, mesma força, é só contar o número de forças. Bem, além da talha simples, o que mais nós temos? Vamos aí conhecer mais alguns dispositivos. Outra talha simples que nós temos está aqui representada. Ela é um conjunto de polias associadas uma junto das outras, diferentemente daquele. Agora, por que disso? Se vocês lembrarem ali do exercício anterior, ele tem uma limitação, né? A gente viu que para eu levantar o objeto 50 centímetros, eu tenho que dobrar essa distância puxando corda, não é isso? Então ele tem uma limitação de movimento pequena, né? Agora, quando eu coloco uma associação de polias lateralmente, fazendo a corda passar por ela, eu produzo o mesmo efeito do anterior e consigo ter uma movimentação muito maior que aquela. Ainda assim, vale aquela ideia do dobro, né? Ela precisa subir X, eu tenho que fazer 2x de deslocamento. Mas aqui eu consigo um movimento maior. Agora, a ideia básica é a mesma, ó. Faço uma força F nesta corda, outra força F nesta corda, outra força F nesta corda, outra força F nesta corda. Estão vendo? Então, qual é a força total que nós temos ali? Nada mais é que 4 Fs. Compreendido isso? Bem, esta força total é para sustentar este objeto. Ou seja, sustentar o peso dele. Então, mais uma vez, nós temos a mesma ideia, em que a nossa força total aqui, ela é o peso dividido por 4. Sei lá, professor, mas você disse que tem uma equação que eu posso usar direta. Aqui é a mesma coisa. Quantas polias eu teria? Por mais que pareça ser uma, eu tenho 2, ó, uma ao lado da outra, justapostas, ainda assim vale daquela equação. Então nós temos vários tipos de talhas diferentes, depende do emprego e do maquinário ao qual eu vou utilizar, ok? Bem, para a gente fechar, vamos para a última, aquela bem clássica que nós vemos em vestibular, que é a talha exponencial. Nosso último assunto aqui, então, é a talha exponencial. Podem ver que é uma nova associação de polias com polias móveis, ok? Na qual nós vamos ter agora cordas diferentes para cada uma dessas polias. E a gente volta com aquela ideia. Na extremidade da corda eu venho e faço uma força de intensidade F. Como a gente já bem sabe, esta força na corda, ela se distribui igualmente. Então nós temos esta força F aqui, a qual vai estar deste lado também, beleza? Mas volta a lembrar, o que é importante é olhar para a carga. Então, por fazer esta força F, vou estar levantando este objeto, esta carga. Consequentemente, eu vou levantar as 3 polias. Então, as 3 polias aqui caminharão juntas. Então, eu vou representar o vetor força
somente nas polias, compreendido? Então, aqui para cima, nós temos esta mesma força F, assim como deste lado da corda. Tá claro isso? Bem, pela ideia lá da sustentação, se deste lado é F e deste lado é F, a sustentação na corda passa a ser, vamos pegar aqui uma outra caneta, ela passa a ser aqui 2 Fs, não é isso? Portanto, vou pular de cá, ó. Aqui para cima nós vamos ter 2 Fs desta corda, assim como deste outro lado também 2 Fs. Beleza? Então lembram, força F, sustentação dobra. Esta força está na corda que eu desenhei de roxo, portanto, mesma corda, mesma força. Tranquilos? Se deste lado é 2F e deste lado é 2Fs, nós temos então aqui na sustentação para baixo 4Fs. Portanto, mesma corda, aqui para cima 4Fs, aqui do outro lado para cima 4Fs. Beleza? E na nossa sustentação, passamos a ter aqui então 8Fs, ao qual vai estar na corda aqui para cima, como 8Fs, que tem a relação direta com a nossa força, peso. Bem, vamos escrever tudo isso? O que a gente sabe? Que a força total aplicada aqui então foi 8 Fs. Só basta ir levando esta força naquela ideia. Cada polia móvel reduz metade. Polia móvel reduziu metade. Mais uma polia móvel, metade daquela metade. Mais uma polia móvel, metade da metade. E assim por diante. Bem, então 8 Fs foi a força necessária para sustentar o peso. Portanto, a força que eu devo fazer é peso dividido por 8. Ah, professor, de novo, se eu não conseguir distribuir essas forças, não tem uma equação para eu fazer mais direta? Tem. A talha é exponencial. Eu não estou fazendo metade da metade da metade da metade. Portanto, esta força F é o peso que eu estou sustentando por 2. Ponho mais uma. Por 2. Ponho mais uma. Por 2. Ou seja, aqui a elevação por N. Diferente da simples. A simples eu multiplico por N. Na exponencial eu elevo a este N. Aqui então nós temos a equação da talha exponencial. Não esquecer que o N é o número de polias móveis. Aqui neste caso nós temos uma fixa para sustentar o sistema. Ela não conta. 3 móveis. 2 elevado à terceira, 8. Bem, então tá aí de maneira geral o nosso estudo de polias. Espero que tenham aprendido, gostado desta aula. Mais para frente a gente vai trabalhar alguns exercícios sobre o assunto. Se você gostou, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Ficamos por aqui, um forte abraço e um beijo no cérebro.